Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar das grandezas do nosso Deus, das maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas. O Senhor tocou meu coração para trazer alguns testemunhos daquilo que o Senhor faz, né? São muitas bênçãos para contar. Deus tem feito maravilhas na nossa vida, na vida do povo dele. E quando os testemunhos, né, são replicados, isso aumenta a fé do servo de Deus, né, daquele que está sem esperança, mas ouve das grandezas de Deus. Isso nos dá alegria, nos faz compreender que o amor de Deus é grande e que Deus tem milagres. Deus tem feito muitos milagres nas nossas vidas e nós precisamos contar, né? Tem entrado aqui, né, minha prima ali do restaurante do Spoleto, Shopping Cerrado. Deus abençoe, minha amada. Beijos, saudade. Fica conosco. Vamos contar aqui testemunhos da parte de Deus, né? E aliás, trouxe minha mãe, convidei ela para contar das grandezas de Deus. Dê a paz do Senhor aqui ao pessoal. Olá, a paz do Senhor para todos. Olá, minha sobrinha, que o Senhor Jesus te abençoe. Saudades. Amém. Vamos contar das coisas que o Senhor tem realizado, né? E quero ler aqui o Salmo 91 para começar, porque toda a nossa vida é baseada nesse salmo. Deus tem nos guardado, tem nos livrado, tem feito coisas realmente miraculosas, porque a promessa dele está aqui, né? Na palavra dele para nós, e a gente tem testificado disso. Salmo 91, que vai abençoar a tua vida nesta noite, você que está entrando, você que vai ver depois essa live que vai ficar gravada. Saiba que o Senhor está do teu lado. O Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, tá bom? Ele continua do teu lado. Olha só que a mensagem, saudades também, né? Tá bom, se Deus quiser, né? Deus abençoe seu trabalho, viu, Celinha? Deus abençoe grandemente. E, né, essa live aqui, hoje é domingo, né? Às vezes as pessoas estão ainda muito passando na rua, fazendo barulhinho aqui na frente, mas a gente vai seguindo aqui. Minha mãe teve que se levantar para ir ali ver alguma coisa, mas já já ela retorna também. Vamos lá. Então, o Salmo 91, para edificar a nossa fé nesta noite, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Até o versículo 7, frisando aqui que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tá bom? Vamos orar ao Senhor agradecendo nesta noite pela palavra do Senhor. Vamos orar por todos aqueles que estão trabalhando, né? Viu, mãe? A Celinha mandou aqui uma mensagem, olha, saudades, tia, já já vou voltar pro trabalho. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, minha sobrinha. Bom trabalho. Saudades também, né? Já tinha falado antes. Então, Deus abençoe. Vamos aproveitar agora, fazer essa oração por todas as pessoas que estão trabalhando, né? E por aqueles que trabalham, né, em trabalhos assim perigosos, que trabalham à noite, que voltam à tarde para casa do trabalho, para Deus dar livramento, porque o Senhor é livramento na tua vida nesta noite. Pode fazer essa oração, mãe, agradecendo pela palavra e orando pela nossa família, pelo familiar de todos que estão nos acompanhando. Então vamos orar. Eu convido você para orar conosco nesta noite. Deus maravilhoso, Deus santo e fiel, nós te agradecemos, meu Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Também te agradeço, Senhor, por todos aqueles que estão assistindo, meu Senhor da glória. Ajuda cada um, dá vitória. Abençoa nossos familiares, aqueles que vão saindo para o trabalho, aqueles que vão chegando no trabalho.
Ah, Senhor da glória, aqueles que vão chegar pela madrugada, dá Sim, livramento, Deus. ajuda, Guarda, Senhor, repreende todo protege. mal, quebra o arco e corta a lança, Guarda no queima os carros no trânsito. fogo. Ah, Senhor da glória, tu és o grande e poderoso que faz milagres. Então, Senhor da glória, eu já te agradeço crendo na grande vitória. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, Deus tocou meu coração para abrir essa live falando de livramentos. Nós fizemos ali uma visita sexta-feira a uma irmã e aquela irmã, ela contou vários livramentos que Deus fez na vida dela, uma senhora de 89 anos. E ali, né, eu comecei a me lembrar dos livramentos que Deus realizou na minha vida também, na vida da minha família. E eu quero apenas replicar no começo o que Deus fez na vida daquela senhora. E ela me disse que ela, já alguns anos atrás, né, a irmã Geralda ali da nossa, uma das igrejas que faz parte do nosso setor de aprisco das ovelhas, a irmã Geralda disse que alguns anos atrás ela fez uma cirurgia nos olhos e ela precisou, né, ficar limpando o olho, porque sempre tinha alguma coisa, né? Aí ela tinha uma toalhinha que ela limpava o olho sempre. Eu sei que ela precisou costurar a toalha e ela fez uma costura à mão mesmo. E pronto, começou a costurar, costurou, terminou o serviço dela, né? E ali a agulha, né, ficou na toalha e ela não percebeu. Neves do Perdão entrou também. Deus te abençoe, minha amada, grandemente, seja bem-vinda. E ali ela disse que começou a usar a toalha normalmente, usou para aqui, usou para lá, limpou os olhos e essa agulha lá. Aí ela foi lavar a toalha, esfregou a toalha de um lado para o outro, lavou bem direitinho, espremeu a toalha, né? E isso Deus guardando a vida daquela senhora, né? Guardando ela de se acidentar ali com aquela agulha. Quando ela foi estender a toalha no varal, aí que ela viu a agulha. E quando ela viu ali, ela só fez levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque foi Deus que protegeu a vida dela, né? Porque veja aí, uma pessoa recém-cirurgiada, cirurgia delicada no olho, né? Se recuperando e machucar o olho, né? Mas Deus guardou, né? Deus protegeu. Então é assim que Deus faz na minha e na tua vida. Muitas vezes nós, né, pela nossa falha, às vezes a gente manuseando um objeto, alguma coisa perigosa, e às vezes ali uma falta de cuidado, uma falta de atenção. Mas a Bíblia diz que aquele que te guarda, ele não dorme, ele não tosqueneja, tá bom? Ele promete te livrar, te guardar, te abençoar, tá? Enquanto você confia nele. É por isso que nós precisamos sempre apresentar tudo ao Senhor. Tudo que você estiver fazendo no seu dia a dia, nas suas atividades, esteja em contato com o Senhor continuamente. Até um remédio que você for tomar, né? Agradeça a Deus por aquele remédio. Peça a Deus para que faça o que é para fazer aquele remédio, porque se Deus não permitir, nenhum remédio faz bem para a gente, né? Até o remédio que a gente tomar pode fazer mal. A gente espera uma coisa e acontece outra, né? Tantas pessoas aí fazem uma cirurgia simples e acaba às vezes até falecendo por conta de um erro médico, por conta de algo que acontece, né? Infelizmente acontece, mas quando Deus tem propósito na vida do crente, quando Deus tem propósito na vida da pessoa que tem fé nele, que Deus tem obra para realizar, que Deus tem chamado, Deus protege, Deus vai livrar a tua vida, não importa, mas ele vai te guardar, né? Ele vai guardar o teu familiar. Você mesmo, você é um milagre de Deus. Você se lembra de um familiar teu que é um milagre do Senhor. Fulano passou por tanta coisa, enfrentou tanta barreira, tantos acidentes, mas Deus guardando, Deus livrando, Deus dando chance, Deus dando oportunidade para a pessoa se voltar para Ele, para a pessoa se arrepender. Saiba que para Deus há solução.
Nada está perdido. O homem pode desenganar, o médico desengana, as pessoas condenam, as pessoas jogam pedra e dizem, não, fulano tem jeito mais não. Não tem saída mais, não muda não. Deus pode mudar, irmão, Deus muda. Deus muda o coração de pedra, pode ser o que for, mas Deus transforma, Deus pode. Deus fez assim na vida de Saulo. A Bíblia diz que Saulo, ele perseguia o povo de Deus e ele tinha recebido cartas para ir, né, para Damasco, já para prender vários cristãos, mas no caminho para Damasco, Jesus apareceu para Saulo. Sabe que Deus vai aparecer para alguém. Jesus vai se apresentar a alguém que está com coração duro, coração de pedra, intentando fazer o mal contra você. Mas Jesus vai chegar, Jesus vai se apresentar. E ali a Bíblia diz que Saulo, em cima do cavalo, correndo com toda a fúria, aí Jesus apareceu, veio uma luz do céu e disse para Saulo, 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 por que me persegues? E ali aquele homem literalmente caiu do cavalo. Ele pensava fazer um mal, mas Deus reverteu todo o quadro. Pode ter certeza que é assim que Deus vai fazer na vida de muitas pessoas nesta noite. Se você crer, você confiar, Deus pode mudar o mal em bem. E ali Jesus se apresentou para Saulo, né? Para resumir a história, Saulo creu no Senhor, se converteu, né? E a Bíblia diz que de perseguidor, ele passou a ser perseguido por amor ao mestre. Então ele era aquele que perseguia o povo de Deus. Agora o amor dele foi tão grande por Jesus que ele, né, entregou a sua vida, começou a ser perseguido também. Porque é assim que Deus faz, Deus transforma, Deus liberta, Deus resgata. É Deus que opera. Você precisa somente crer, confiar que Deus quebranta o coração do homem. Deus está quebrantando nesta noite. Né? Deus está mudando a mente, o pensamento. Né? O homem planeja uma coisa e Deus reverte tudo. Foi assim que Deus fez. Então, são os livramentos, né? Aquela senhora foi alcançada pela mão de Deus. Deus guardou ela, né? E ela contou também outro testemunho, disse que ela foi lavar uma fronha. E quando ela estava lavando a fronha, começou a achar um negócio esquisito andando dentro da fronha, na partezinha, né? Aí ela abriu a boca da fronha. Quando ela olhou, era um escorpião. Tá aí outro grande livramento. Porque ela mexeu para lá, para cá, lavou a fronha e o escorpião podia muito bem ter picado ela. Porque o pano fininho, com certeza passaria. Mas foi Deus que não permitiu, porque a Bíblia diz aqui, ó, nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhuma peste perniciosa. E a palavra do Senhor tem promessa para nós. Olha, quem crê em mim, né, a Bíblia diz, Jesus falando, né, olha, pegarão em serpentes, em escorpiões, e nenhum dano se lhes fará. Veja que promessa maravilhosa. É claro que a gente não vai, né, mexer com animal peçonhento, com cobra. Tem gente que tem cabeça para tudo, né? Que gosta de fazer esse tipo de coisa. Mas a Bíblia não está dizendo que você deva fazer isso, né? Mas se acontecer, Jesus falou, dano algum vai acontecer com você. Por quê? Porque Deus livra, Deus guarda, Deus protege. E aconteceu com Paulo. A Bíblia diz que Paulo, por amor ao evangelho, né? Ele foi ali muitas vezes preso, né? Mandado de um lugar para outro. E ali, quando ele foi preso, em uma das ocasiões que ele foi preso, perseguido, né, por Roma, o navio que ele estava, né, embarcação, né, naufragou, enfim, eles foram dar em uma ilha. E lá naquela ilha, né, depois daquele tumulto todo no mar, eles foram se aquentar numa fogueira, né, ali se aquentando. E a Bíblia diz que veio uma serpente e pegou em Paulo, acho que foi no dedo de Paulo, foi na mão dele, né? E a Bíblia diz ali que ele, né, sacudiu a cobra, jogou pro... A cobra saiu até debaixo dos gravetos, né, que estava fazendo ali a fogueira, aí veio e picou ele. Só sei que ele sacudiu a cobra. Aí a Bíblia diz que os nativos daquela ilha acharam que Paulo ia
começar a espumar, estribuchar no chão, né? Envenenado, uma cobra venenosa. Mas a Bíblia diz que nada aconteceu com Paulo. O ser humano, né? Principalmente daquela época, né? Da religiosidade, né? As pessoas muito ali místicas, né? Acharam que Paulo era o quê? Primeiro, na verdade, eles acharam que Paulo era um criminoso terrível, porque eles pensaram assim, olha, ele escapou do naufrágio, aí vem uma serpente e pica ele, vai já morrer. Deve ser castigo de Deus. Então, quantas pessoas não julgam você e a mim, né? Às vezes a gente passa por uma luta, uma prova, as pessoas olham para nós e dizem, não, isso é castigo de Deus, está passando por isso porque é castigo de Deus. Mas não, irmão, muitas vezes Deus permite a dificuldade, a luta para provar a minha fé. É a tua fé, a tua perseverança. Porque quem quer ter vitória tem que passar pela luta, pela tribulação. Então não importa o julgamento que vier contra a tua vida. Saiba que o Senhor é contigo, Ele vai te dar vitória. Você vai vencer essa batalha. Essa adversidade não é para te matar. É para fazer você crescer. É para você avançar. Então, continua firme com o Senhor. Pronto. Pois ali, a Bíblia diz que Paulo não aconteceu nada com Paulo. Aí, as pessoas que achavam que ele era um criminoso, agora já estavam achando o contrário. Achava que ele era um Deus, porque nada aconteceu a ele. Mas, na verdade, Paulo servia ao Deus único e verdadeiro, o único que existe, o único todo-poderoso, porque é Ele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, tá bom? Então, são esses os livramentos, né? Aí, eu me lembrei dos livramentos que Deus me deu também, escutando aquela irmã testemunhar. Quantas vezes Deus não já me livrou de escorpiões, irmão? Aí eu olhava assim para o lado, outro dia mesmo, aqui onde eu tô sentada. Eu olhei para o lado aqui, estava lendo, de repente o escorpião andando. E são situações que a gente percebe que não perceberia. Outro dia eu ia em um lugar, eu não ia fazer aquilo, mas porque, né, Deus fez com que eu fizesse naquela hora para poder ver o escorpião. Lá no sítio também, lá em Massaranduba, ali que teve mesmo, porque ali que era escorpião, com força, várias vezes apareceu, mas Deus sempre livrando, sempre guardando. Uma vez eu estava sentada na sala e veio uma lacraia enorme, desse tamanho, em cima do sofá. E nesse momento também o meu campo de visão não alcançava, porque eu estava naquele sofá de 3 lugares, eu estava no primeiro lugar, aí tinha mais um espaço para cá. A minha visão não alcançava, mas de repente, quando eu olhei para o lado, é Deus que faz isso. Então confia em Deus, é Deus que vai criar a situação para te dar vitória. Ele vai aguçar o seu sentido, a sua percepção, né? Quantos livramentos eu me lembro que Deus já nos deu, né? Quando eu estava trabalhando lá com a minha prima, que ela está aí ainda, dirigindo no trânsito e Deus dando percepção a ela. Coisa grande, no trânsito, dirigindo, e Deus guardando. E Deus faz isso, irmão. Deus vai abrir a tua mente. Ele vai te guardar por onde você for. Aí quando eu olhei, lá vinha aquela lacraia. Me levantei de um pulo. Mas Deus me guardou, para a glória do nome dele. Então são muitas situações. Eu me lembro até de uma situação que Deus me deu um livramento, que Deus falou comigo através daquilo ali, até algo espiritual que Deus falou comigo. Porque quando eu estava lá no sítio, eu gostava muito de acordar cedinho para ler a palavra, né? Aí eu ia para a sala. E lá, né, assim, tem muito maribondo no interior, e lá sempre apareciam os maribondos de manhã. E aí eu ia para a sala, levava minha Bíblia, sentava lá nesse mesmo sofá e começava a ler. Aí lá vinha os maribondos. Toda a vida era assim, eu já ficava logo incomodada, né? Pegava o lençol, começava a sacudir para expulsar eles. Mas teve um dia, né? Teve um dia que eu disse, não vou me preocupar com esses maribondos, vou focar aqui na palavra, tô vendo a palavra do Senhor, lendo a palavra. Aí só fiz me enrolar com o lençol, deixei só os olhos de fora e continuei lendo a palavra, né? Naquela hora, eu estava falando com o Senhor e ali Deus me lembrou de uma situação
que Deus falou comigo uma vez num sonho, através de um sonho. Nossa amada irmã Aline também entrou aqui. Deus te abençoe, minha amada. Seja bem-vinda. A paz do Senhor. E ali eu me lembrei de um sonho que eu via como se fosse um demônio, mas tinha uma barreira transparente na minha frente. E aquele demônio vinha com toda a força assim para cima de mim, mas ele não conseguia, porque a barreira impedia, né? Aí, pronto, passou esse sonho. Aí eu ali sentada lendo a palavra de Deus, eu comecei a meditar, meu Deus, pensando assim: destrói, Senhor, repreende todo o mal, todos os demônios, todas as afrontas, todas as perseguições contra a minha vida, porque, irmão, o inimigo se levanta. São obras malignas de todos os lados para querer fazer você parar, para querer tirar você da presença do Senhor. Mas confia em Jesus, ele vai derrotar todo o mal. Seja o que for, Jesus vai te proteger, ele vai colocar uma barreira na tua frente. Uma barreira invisível, porque muitas vezes Deus nos guarda, Deus nos livra, a gente nem vê, mas Deus está ali, guardando, guardando, guardando. Aí quando eu lembrei desse sonho, eu fui e orei, né? Senhor, repreende, destrói todos os demônios que perseguem a minha vida, queima esse mal. Aí, irmão, quando eu olhei para o chão, assim para frente, um maribondo que eu tava, né? Tava ali rondando, tava no chão, caído, morto, assim, do nada. Aí eu senti Deus falar comigo ali. Foi Deus dizendo assim: olha, assim como eu fiz esse maribondo cair aqui, porque você nem ligou para ele, você ficou lendo a palavra, você focou no importante. Então eu vou destruir, vou atender tua oração, vou repreender todo o mal. E é essa a palavra que eu trago para você nesta noite. Continua confiando no Senhor, porque Deus, ele é na tua vida. Ele tem te dado muitos livramentos, te guardado, porque ele tem um plano, ele tem um projeto, tanto na tua vida quanto na vida dos teus. Pode ter certeza, na vida da tua família. Amém? Porque o plano de Deus sempre é para a família. Priorize Deus e priorize a sua família, interceda pela sua família. Porque é assim que Deus faz. Por isso que também eu convidei minha mãe também para contar testemunhos daqui. Ela sim que é testemunha viva de milagres que Deus fez na vida dela. São muitos, é tanto que a gente marcou hoje só para contar testemunho de livramento, né, manhã? É verdade. Depois a gente vai contar testemunho de cura, testemunho de vitória, sabe? Coisa que sobrenatural que Deus fez para nos dar vitória. É assim na minha vida e na tua vida também. Tá bom? Então fique com ela agora, irmã Josefa. Vai contar os testemunhos de livramento que o Senhor tem feito na sua vida. Amém. Chega aqui. Vamos ajeitar aqui. Olá. Falando em livramentos, louvado seja Deus. Vou contar também alguns dos livramentos, né, aqui para você escutar essa palavra, esses livramentos que o Senhor tem me dado, tem dado aos meus filhos, e para você também ficar com a sua fé, né? Para Jesus aumentar a sua fé e crer que o Senhor Jesus, como fez na minha vida, na vida da minha filha, do meu filho, da minha família, faz na sua vida também. Então, falando em livramento, certo? Vou já contar o primeiro. Eu estava aqui na frente da minha casa faz tempo, muito tempo, né? Então, e estava ali eu e meu ex-esposo, que eu estava resolvendo algo com ele, conversando, né? Aí do lado tem um primeiro andar, né? Eu estava na calçada, aí de repente deu aquela vontade de olhar para baixo, né? De repente eu olhei para baixo. Nisso que veio assim, olhei, só que eu não entendia por quê, que não tinha nada ali naquele chão, né, para me olhar. Quando eu me afastei, olhei para o chão, né, aí passou do lado uma coisa... Uma sacola, uma né? sacola assim, rápido, eu olhei, e um negócio forte, e caiu no chão uma sacola cheia de pedaços de cerâmica, desse tamanho, grande, acho que ali eram uns 10 quilos. A vizinha estava fazendo um serviço na frente da casa, né? E eu não sei o que foi que houve, que aquele saco de cerâmica caiu lá de cima do primeiro andar.
ia cair na minha cabeça, porque de repente eu me afastei, mas eu não vi, até meu ex-marido falou, você viu que ia caindo? Eu falei, não. Ele disse, por quê? Se afastou? Eu me afastei, né? Foi e Deus. Ele falou para mim assim, você nasceu de novo, olha o livramento. Opa! Olha só o livramento que Deus te deu. E eu falei, realmente foi um livramento grande, porque eu vi do jeito que ela vinha, era assim, certo? O saco, cheio de metralha, né? De cerâmica quebrada. Vinha certinho assim pra mim. Então ia bater na minha cabeça, aí um bocado de cerâmica quebrada, com certeza eu não estaria mais aqui, mas eu estou aqui para louvar o Senhor, Amém. adorar a Deus e dizer que Ele é grande e maravilhoso. E tudo isso é para a glória do Senhor. Como aquele saco de cerâmica quebrada veio, eu não sei. Só sei que Jesus me deu o livramento e eu estou aqui contando a vitória. Então, outra coisa também, né, que aconteceu, outro livramento grande. Primeiro eu tive um sonho, né? E eu via nesse sonho lá embaixo na escada, né, no portão da minha escada, algo turvo, assim, tipo um plástico transparente, né? Cinza. Era como se fosse uma névoa, né? É uma névoa. E do lado uma voz chamando. Era algo horrível, uma coisa espiritual assustadora. Chamava para mim descer lá. E eu olhei, tive um susto grande, isso era no sonho. Eu olhei, quando tive aquele susto, aquela coisa turva assim do lado, eu entrei, né, no sonho, fechei minha porta. Mas quando eu fechei a porta começou a se mexer, quase se quebrando. E eu coloquei os 2 pés na porta, né? E eu só sei que eu acordei, esse sonho acabou, né? Bom, isso no outro dia aconteceu que eu estava na cozinha lavando minha louça. Esse sonho ficou para lá, não entendi nada, que queria dizer aquilo. Quando eu estava lavando a louça, deu vontade de eu cantar um hino dentro de casa, levantando minhas mãos, né? E fui diretamente lá para a porta da minha casa, que dá para a escada da casa, né? E coloquei as minhas mãos louvando o Senhor e dizendo aquele hino que diz assim: quando Deus quer operar, não tem quem possa impedir, né? Oh, glória. E eu cantando e orando e coloquei as 2 mãos assim. Agora eu não sabia por que deu aquela vontade tão grande de eu louvar o Senhor e orei dentro da minha casa, pedindo livramento para mim, para os meus filhos, cantando aquele hino. Só sei que quando deu essa vontade, eu orei e vim para pia novamente. Antes de eu chegar na pia, escutei um barulho forte lá na rua, né? Na entrada, que eu tive um medo muito grande. E eu cheguei, corri para lá para olhar. Tinha sido um carro que bateu no carro do vizinho, do meu vizinho, né? Que o rapaz se atrapalhou, não sei o que houve, que ele vinha direto na rua, em vez de ir para lá, veio para o lado de cá e bateu no carro e foi embora. E isso também foi um livramento para o carro do meu vizinho, que quebrou pouca coisa. O outro que passou foi embora, quebrou muita coisa, ele deixou até os pedaços do carro as no meio da ferragens rua. saiu rolando, As fazendo barulho. ferragens ficaram tudo no meio da rua, esse homem foi embora. E acontece que o carro do meu filho ia estar na frente do carro do meu vizinho, só que de noite ele guardou na garagem, porque ele sempre deixa assim, para ser mais fácil para sair de manhã, né, para o trabalho. Bom, mas Deus deu livramento e não aconteceu nada, nem na casa da gente e o Senhor deu livramento. Então, um grande livramento foi que o Senhor fez nas nossas vidas. Outra coisa, mas tem mais 2 que eu vou contar hoje, só mais 2. Então, nós estávamos morando em Massaranduba também, né? Nessa época, meu filho tinha 12 anos. Minha filha era mais nova, né? Tinha 11, por aí. Então, ele sempre mudava um touro que tinha lá, né? O touro de um lugar para outro. E meu ex-marido viajou aqui para Natal, e nós ficamos lá e disse, vai mudar aquele touro. Só que o touro era brabo. Então aí eu falava para ele, para meu marido, não deixar ele mudar aquele touro de um lado para outro, de um local para outro, por causa disso. Mas ele disse, deixa o menino mudar esse boi, para poder ele criar coragem. Então tudo bem. Então eu fui com
minha filha, né? Olhar, né? Olhar Ficar para ajudar, perto, se né? precisar de Então algo. nós fomos, quando ele pegou as cordas desse boi e tirou de lá, ia mudando para outro canto, o touro tomou a corda da mão do meu filho e avançou para ele. E ele, meu filho, soltou, né? Que saiu correndo. E o touro correndo atrás. E eu atrás, mas minha filha correndo atrás e dizendo, e eu pedindo a Deus para Deus guardar. Quando foi encostando, o boi ia encostando perto do meu filho. Aí eu já pedi tanto a Deus, eu digo que agora eu vou gritar. Levantei as mãos para cima e gritei: Jesus, me cobre com teu sangue. Botei as duas mãos assim e fechei os olhos. Aí quando eu abri os olhos, o boi tinha sentado bem pertinho do meu filho. Ele sentou. As, as duas patas da Glória a frente Deus, viu? para frente assim. Glória a Deus. E as patas de trás, ele sentou em cima das patas traseiras. E ficou uma coisa interessante. Quando eu olhei e eu louvei o Senhor e passei por ele, eu e minha filha, o boi estava tão bravo, eu passei por ele, estava sentado. Sentou-se, Deus fez com que o boi se sentasse para dar o livramento ao meu filho, porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. E o sangue de Jesus tem poder na sua vida, na minha vida. E Deus é grande, é poderoso para também te dar livramento. Olha que coisa tremenda. O sangue de Jesus tem poder. Outra coisa também. Amém. No É mesmo mesmo demais. sítio, eu estava lá à noite, né? Então, lá em Massaranduba. Tinha um sítio perto aqui de Natal. Nós estávamos lá e aí eu ia... De manhã eu queria fazer o suco de limão, aí eu falei assim, eu vou logo pegar o limão, que ele tinha caído no chão, né? Eu olhei assim, era já escuro, 5 horas da noite, da tarde, já escuro lá no sítio. Eu fui lá pegar o limão. Quando eu estava embaixo do pé de limão, tive um susto muito grande assim, um medo de repente, me arrepiei toda e tive um susto, como que eu estivesse vendo algo, né? Perigoso, né? Perigoso, só que eu Olhou para um lado, pro voltei outro. com tudo, quando eu senti aquele medo. Uhum. Eu voltei, mas eu vi o limão lá, eu digo, olhei para cima do pé de limão, não vi nada. Eu falei, não, eu vou buscar o limão, vou correndo, mas vou. Corri lá, peguei o limão, voltei com tudo, né? Tudo bem, não fiquei sem saber o que era. Quando foi no outro dia, meu filho foi ler a Bíblia lá debaixo do pé de limão, que era junto do pé de manga também, né? Era uma sombra boa. Isso. E de repente ele olhou para cima, ele sentiu também a mesma coisa assim. Olhou para cima, era o quê? Uma cobra. Tava lá, a cobra em cima. Uhum. E se ele tivesse passado mais tempo, não tivesse visto, a cobra ia descendo para pegar a cabeça do meu filho. E meu filho pegou essa cobra, tirou de lá e a cobra foi embora. Então, Glória a aí Deus. veio a resposta. Por que que eu tive aquele medo tão grande e eu não sabia o que era? A cobra Foi já o ainda estava Espírito lá. Santo de Deus tocando na minha vida para mim sair dali debaixo daquele pé de limão, porque com certeza ela estava lá, bem descendo já. Não sei porquê, mas a resposta veio no outro dia. Meu filho viu a cobra lá e também Ele sentiu o ele mesmo sentiu medo. a mesma Porque coisa. ele Foi. disse, não foi, que ele não tinha visto a cobra, ele sentiu aquele mesmo arrepio. Foi a mesma arrepio. Aí isso fez ele, aí ele levantou a cabeça e viu a cobra lá. Olha que coisa grande que o Senhor faz. Deus dá o livramento, Ele toca nas nossas vidas para a gente sair de perto do perigo. Olha onde você está, veja, peça a Deus que Deus vai te mostrar Discernimento. aquilo que você está precisando de sair de perto. Saia de perto do perigo. Corra para os pés de Jesus. Corra para Jesus, porque Ele é poderoso para te livrar e te guardar. Ele vai te livrar você, sua família, e vai fazer coisa grande na sua vida. Amém. Certo? Então é esta a palavra que eu tenho para você. Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e sua casa. E muitos livramentos virão. Amém. Certo? O Glória Senhor a Jesus Deus. abençoe você, toda a sua família. Amém. Graças a Deus por esses milagres, Louvado né? seja Deus. Que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Deus é fiel. Ele continua fazendo. Ele é o mesmo. Ele não mudou. É verdade. Permanece o mesmo. É só você continuar confiando nele. Pai do Senhor, Aline, queremos agradecer a todos vocês, né, que entraram aqui, que participaram dessa live surpresa, tá bom? E nós vamos fazer devocionais toda manhã, bem cedinho mesmo. A gente vai fazer aqui 5 horas da manhã.
meditação na palavra de Deus. A oração é campanha, é busca ao Senhor, baseada no livro de Salmos, tá bom? Começando amanhã. Se você, né, puder despertar cedinho para buscar e quiser entrar aqui, é bom, irmão, buscar a Deus, orar na madrugada. Deus chama o seu povo, porque é um esforço que a gente faz, né, para buscar a Deus. Se você estiver em casa, nós temos trabalho na igreja também pela manhã, o culto matutino é uma bênção. Faça propósito com Deus, na igreja, em casa, quando você puder, mas se esforce para buscar Jesus, porque Deus tem ricas bênçãos para nos dar, tá bom? Então a gente vai começar amanhã a partir das 5 horas o devocional, lendo o Salmo, orando, tá bom? E meditando na palavra de Deus, porque nada melhor do que começar a semana, né? Já entregando a Deus a nossa semana, os nossos passos, os nossos projetos. Então, obrigada, Aline, por ter participado. Camila, Deus te abençoe, minha amada. O Senhor é contigo, nossa irmã em Cristo. Todos que entraram aqui, tá bom? Fica com o Senhor Jesus. Receba essa palavra, que tenha uma semana abençoada, tá bom? E que o Senhor faça prosperar todos os teus caminhos, certo? Deus abençoe poderosamente.